terceiro Café Intercom NIT, um evento da Sociedade Científica de Comunicação Intercom. E o tema de hoje, ele surgiu a partir de uma frase do Caetano Veloso em entrevista à BBC, que é o funk carioca e o sertanejo universitário são a nova tropicália. E a gente convidou algumas pessoas para desconstruir ou tentar entender esse enunciado do Caetano, que eu vou convidar aqui para dar início ao Café Intercom, que é o Dimas Marques. Por favor, Dimas, que ele é historiador, pesquisador, assina 2 blogs musicais. E para complementar aqui a mesa, Macklin, músico, compositor, jornalista, crítico musical. Vou iniciar passando a palavra para o Dimas, para conversar um pouco aí. Primeiro, agradecer aqui a Daniele, ao pessoal aqui por esse espaço aqui no Café Intercom, ao Valcla também por ter indicado meu nome aí para essa discussão. Uma discussão bastante interessante. Funk carioca, sertanejo universitário, sua nova tropicália. Pois é. Temos a cultura brasileira, temos a cultura sul-americana, latino-americana, europeia. E a cultura é bem ampla. Ela está na música, está no ambiente, na geografia. Várias nações têm culturas milenares, né? Japão, China, Índia, Vietnã e vários outros. Outras, como o Brasil, teve uma cultura meio que construída. Né? A nossa cultura é bem complicado de falar, porque a nossa cultura é construída. É uma cultura que é resultado de 3, vamos dizer, etnias, né? Portuguesa, a cultura do continente africano, que foi composto por vários países, né? Que a gente tem esse costume de sempre generalizar a África como continente, mas tem que lembrar dos tipos de etnias que vieram para cá, como escravos, Guiné, Angola e outros. E as etnias indígenas que habitavam aqui. A gente poderia até falar que, por exemplo, a cultura indígena seria a cultura original do Brasil. Mas nem a cultura indígena é a cultura original do Brasil, porque não existia Brasil. Os índios, cada etnia vivia, cada um ao seu modo, no seu território. E quem é que ia pensar numa classificação? Existia a própria etnia, Caeté, Caiová, Tupi-Guarani. Depois que veio a invasão portuguesa, que aí foi se construindo o território, que depois foi chamado de Brasil, aí foi havendo essa miscigenação. E nesse meio vem a cultura holandesa, em Pernambuco, e algumas regiões do atual Nordeste, a cultura francesa, que pegou um pouco lá no Rio de Janeiro, e passando o tempo, século XIX e XX, vem a cultura alemã, italiana, japonesa, até chegar hoje. Somos um país totalmente miscigenado, amplo, plural, e depois da semana de 22, um país que se apropria de cultura. E, pensando em Alagoas, aí Alagoas tem um agravante maior, porque além da situação geral do país, temos que lembrar ainda que éramos Pernambuco. E muitos historiadores, escritores, pesquisadores ao longo do século XIX e XX vêm quebrando a cabeça, tentando pensar o que é a cultura alagoana, justamente por isso, já que somos um estado que surgiu a partir do desmembramento de uma capitania. E talvez o erro de muitos desses pesquisadores seja pensar Alagoas como única. Talvez eles não tenham ainda tentado por fato de que éramos Pernambuco e que talvez uma das respostas para a origem da nossa cultura, o desenvolvimento esteja lá, porque éramos Pernambuco. Então, nossa cultura nasceu de Pernambuco. Então, levou um pouquinho do que ficou em Pernambuco para cá e desenvolveu. Pegando pelo exemplo da música, então o maracatu, que é forte aqui, mas o maracatu é pernambucano. Tem o Mangue Beat, que aí também teve um movimento forte aqui nos anos 90, mas veio nessa área de Pernambuco. Tem o coco, tem o pagode, tem outras coisas que também estão nesse meio. E também tem o sertanejo de raiz, a música do sertão, que isso aí já é uma cultura bem mais ampla. Afinal, o sertão de Alagoas tem, o sertão do Pernambuco tem, os sertões do Nordeste tem, o sertão também lá do Centro-Oeste,
da região do Pantanal, que foi meio que exportou o sertanejo com o Ambissata, com o Renato Teixeira. Pensar, por exemplo, na questão de como o funk carioca e o sertanejo universitário meio que invadiu aqui Alagoas, é você pensar nessa questão de apropriação cultural. Afinal, Alagoas, assim como o resto do país, sempre viveu os momentos musicais conforme todos. O que fazia sucesso no lugar ia fazer sucesso aqui. No caso, por exemplo, da Tropicália, a Tropicália, quando fez o sucesso lá em São Paulo, Rio de Janeiro, quando Caetano, Gil, os Mutantes, Rogério Duprá criaram esse movimento, ele veio para cá, um pouco atrasado. Porque naquela época a transmissão televisiva, né, era a fase da TV Record, da TV Tupi, do auge dos festivais. E essas gravações vinham para cá tempos depois, mas vinha. A Jovem Guarda. Eu venho fazendo um trabalho de pesquisa, né, com esses blogs que eu tenho, e eu venho entrevistando alguns músicos que fizeram parte da cena musical alagoana nos anos 60 e 70. E todos eles já viviam a Jovem Guarda, né? Era algo vivo. Apesar de que o auge da Jovem Guarda, por exemplo, era em 65, 66. Quando esses músicos falavam que vivia a Jovem Guarda, já era 68, 69, para você ver um pouco do atraso que tinha em relação às grandes regiões do Sudeste, Alagoas. Mas existia. Então, Alagoas foi pegando todos esses movimentos musicais. E a gente vai chegar aqui nessa questão do funk, carioca e sertanejo universitário. A gente tem que lembrar que funk e sertanejo já viveram seus momentos aqui no Brasil. Tem um momento, digamos assim, original, né, que o Marco até tentou para isso nos bastidores, que é o sertanejo de raiz, que é essa geração do Ambissata, do Renato Teixeira, e gerações até anteriores, que fizeram sucesso, mas não é um sucesso comparado com o sucesso que temos hoje em dia, até por causa do contexto. E o funk, que teve seu momento lá nos anos 70 com o movimento Black Hill. Tim Maia, que foi o funk já que se apropriou do funk norte-americano. É o funk com essa raiz norte-americana. Tim Maia, que, como alguns sabem, morou nos Estados Unidos, consumiu muito dessa cultura e quis trazer para cá. Foi um pioneiro e ainda fez esse funk, ainda trazendo elementos brasileiros para ele. Botando um pouco de bossa nova, um pouco do samba. E daí outros artistas foram fazendo o mesmo, como a banda Black Hill, Gerson Combo, entre outros. E daí veio o momento dos anos 90, o sertanejo mera cueca, como assim dizer, que é a geração do Chitãozinho e Chororó, que surgiram nos anos 70, crianças, não é à toa que são a cópia dos filhos também, fizeram sucesso como crianças. Heleno Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel. E o funk teve seu momento já como funk nos anos 2000. Quem aqui não lembra do Pancadão 2000? Bonde do Tigrão. Eu tinha 11 anos quando isso surgiu. Isso inundou as rádios. Eu ainda não tinha essa atenção para a música, né? Eu era daquelas crianças que o que passava na rádio, que tocava, aquele hit, eu estava brincando com isso. Sou dessa geração do pancadão, do rock, Mulher de Fases, Ana Júlia, do Banda Estilos. Então o funk teve esse momento, mas depois de alguns anos ele meio que desapareceu. Não sei se vocês vão lembrar, mas depois dos anos 2000, ele meio que ficou em baixa. Foi justamente a fase aqui em Alagoas, que foi uma fase muito forte, a fase da swingueira. A fase desse... que era meio que são os herdeiros do pagode, né? Que o pagode também teve seu sucesso depois do sertanejo, que também meio que saiu um pouco de moda, apesar dos medalhões manterem o seu sucesso, né? Leonardo, depois só Leonardo, Zé de Camargo. Veio o pagode, no mês dos anos 90 para cá, e depois veio a swingueira, que foi meio que um movimento que deixou de lado o funk. Depois daí,
veio o forró. E já aí também a gente já vê o terceiro momento do forró. Que tem o momento original lá com o Luiz Gonzaga e toda aquela geração. Vem o segundo momento, que é o forró dos anos 90 também. Magníficos, Baby Som, Cavalo de Pau, Machos com Leite. E agora vem esse momento do forró que já dura um tempo, que é o forró safadão. Que é um forró que meio que até tem um lancezinho com sertanejo, né? Uma coisa, porque hoje em dia você vê qual é a diferença entre essas músicas, né? Mas é o terceiro momento. Tomando isso como cultura no sentido amplo, ela meio que se divide. Ela há espaço para eles coexistirem. Porque nos anos 90 coexistiu o sertanejo, o pagode, o forró e o rock. Porque enquanto esses estilos estavam tomando as rádios, o rock também teve o seu segundo momento, né? Porque o primeiro momento, o terceiro momento no caso, que o primeiro momento do rock vai ser o quê? A Jovem Guarda. E foi estilizado. Depois, nos anos 70, vai ter o rock progressivo e a psicodelia, que não teve seu momento. Foi um momento marginalizado. Eles passaram batidos. Aí nos anos 80 vai ter o chamado B-Rock, que é o rock nacional que todos conhecemos, em sua maioria. Engenheiros do Havaí, Titãs, Barão, Blitz, os Paralamas. O rock teve uma revolução com a geração de 94. E justamente o Mangue Beat, aí vem a cultura de raiz Pernambuco, foi um dos seus pilares. Chico Sainz, Nação Zumbi, Raimundos misturando hardcore com forró, com letras sacanas do Zé Newton, dessa influência. E onde a gente também tem que fazer esse parêntese, né? Para quem gosta de sempre atentar para a questão de letras, né? Que o funk carioca tem essas letras bem obscenas. Isso é algo que, né, sempre existiu. Nunca foi nenhuma novidade do estilo, né? Já existia esse forró sacana, o rock também, até o rock internacional, né? O hard rock, o rock farofa. Sempre vai vir com essas letras falando sobre mulheres, sexo, estrada, rock and roll, drogas e outras coisas, né? Quem é só o cara entender inglês ou até pegar uma tradução vai ver o que eles estão falando. Mas essa convivência, nos anos 90 foi assim. Nos anos 2000 teve a convivência da swingueira com o funk, apesar do funk ter saído um pouco de lado. E hoje está também essa convivência do funk carioca, do sertanejo universitário, desse forró mais... não sei nem dizer se é forró elétrico, porque o forró dos anos 90 também era. Mas o forró, eu vou chamar de forró safadão. É a influência da rádio em cima de mim, apesar de não ouvir. Forró safadão. Esse forró, o funk e o sertanejo tem essa convivência. A swingueira ainda se mantém um pouquinho, porque há uns grupos ainda, pelo menos aqui, no Nordeste, Alagoas, que ainda fazem muito sucesso. Eu posso dizer até que é um estilo ainda forte aqui em Alagoas. Eu vou chegar daqui a pouco. E o rock perdeu seu momento de novo. Teve lá os anos 60, 80, 90, começo dos 2000, e agora o rock meio que praticamente voltou ao submundo, ao independente. A mídia, o mainstream, rádio, TV, já dá espaço mínimo, né? Você ainda vê. Por exemplo, o Danilo Gentili, né, o The Noite, leva bandas de rock para lá, bandas até internacionais que vão fazer show, turnê. O encontro com Fátima Bernardes, às vezes leva. Você vê o Angra, você vê o Sepultura lá no encontro. Mas é algo mínimo, né? Rádio mesmo, teve até uma pesquisa ano passado, né? Acho que das 100 mais tocadas no rádio em 2016, não tinha nada de rock. Era só sertanejo. Luan Santana, Gustavo Lima e todas as imitações que por aí vai. E a gente vê como que Alagoas se comporta nessa situação. É como eu disse, Alagoas, assim como todos os lugares do Brasil, acompanhou de perto cada movimento desse. Eu, quando era criança, acompanhei o sertanejo, acompanhei um pouquinho o rock, acompanhei o pagode, acompanhei a swingueira. Não porque eu gostasse, mas o meio em que eu vivia. Acompanhei o funk. Agora estou
vivendo aqui no universo de sertanejo e de funk. Porque é você pensar a mídia que a gente consome, né? A mídia que a massa consome. Você vai ligar a TV aberta, é só isso que você vai ver. Você vai ver funk e sertanejo. Nas novelas, a trilha sonora só vai ter funk e sertanejo. Acho que principalmente sertanejo, porque você vai ver Paula Fernandes, você vai ver umas baladinhas, né, de cantores sertanejos. Programas, que apesar de alguns, como eu falei, dar um espaço para o rock, vão sempre botar o funk sertanejo. Rádio, as rádios que o Marco vai falar melhor, vão passar isso, as rádios comerciais. Aí você, não, vou deixar de ver TV aberta. Vai para a TV fechada. Multishow. Trilha de fundo de programa de humor. Vai que cola. É só aquela batida já manjada do funk. Aí vem o bis. Música boa, ao vivo. Apresentado primeiro por Tiaguinho, que é do pagode. Agora a Anitta, do funk. Você vai ver o quê? É só isso. Até uma vez eu fiz meio que uma pesquisazinha, assim, um mês, o que é que minha mãe assiste. O que é que rola nesse música boa? Acho que em um mês só teve um programa que teve coisa de rock, por exemplo. O resto era só as bandas e artistas de funk, sertanejo e outros de pagode. Esses programas são da Globo. Né? A Globo já tem, acho que boa parte dos programas de TV fechada são do grupo Globosat. Então é isso que você vai ver. Aí tem os filmes nacionais que passam. Você também vai ver na trilha sonora, pelo menos esses filmes de comédia mais banal, assim, que comédia padrão, o Zorra Total, você vai ver esse tipo de coisa. Então você não tem para onde fugir. Ou você para de ver TV ou ouvir rádio, fica só na internet, para tentar se livrar um pouco, ou vai. E mesmo assim você ainda é contaminado com essas coisas. Porque, por exemplo, eu não vejo mais TV aberta. É raro. Eu ainda vejo TV fechada. Mas eu ainda fico sabendo qual é a música da moda do Carnaval de 2017. Porque pessoas me dizem. Com um pouco de atraso. É bom, eu sempre sei quando a música já passou da moda. Consigo passar batido por isso. Mas sei. Então eu acho que você não tem como fugir, porque realmente a presença desses estilos musicais é forte na mídia. Então você está... É por isso que tem sucesso, porque você mete tanto na cabeça que fica. A geração de NX0, Fresno, Restart, foi o que acabou com o rock aqui. Né? A falta da MTV também, porque o lugar onde a gente via o rock com mais frequência era a MTV. Mas quando começou a invadir essa geração colorida e emo, meio que foi acabando. Porque a MTV foi só dando espaço para esse tipo de coisa e as pessoas foram perdendo interesse. Até bandas alagoanas nos anos 90 tiveram espaço na MTV. Eu entrevistei agora o Dácio, que era baixista da Seventh Blight. A MTV cobriu lançamentos do primeiro disco dele aqui, em Maceió. O Rafael Ramos, que era da Deck Disc, ele ia assinar com a banda para um segundo lançamento, divulgou no programa. Então a falta da MTV também é um agravante para esse momento fraco do rock na mídia, né? Será que existe uma produção de funk, de sertanejo aqui em Alagoas? Existe. Né? Alagoas não consome o funk e o sertanejo só como ouvinte, né? Porque isso é forte, a gente sabe. Tem um show de artistas grandes, mas Alagoas produz funk e sertanejo universitário. Eu não sabia, eu confesso que pelo menos o funk eu achava que não existia. Ia vir aqui e ia falar besteira, mas existe. Quando a gente está no meio específico, né, que é mais assim o meio do nosso gosto musical, a gente acaba se dedicando muito a essa questão. Por exemplo, eu me dedico muito a pesquisar e conhecer o rock, a MPB, o samba e outros estilos. Então eu fico um pouco alheio a funk, sertanejo, música gospel. Eu mesmo fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei aqui os nomes. Vamos ver se alguém aqui conhece. Do sertanejo universitário alagoano. Temos aqui a banda Garota Sertaneja. Quem aqui conhece? Essa aqui todo mundo conhece. Rafael e Gabriel. Eu já vi o show deles, tocou no casamento da minha prima. E
essa aqui eu falo com uma certa tristeza, porque você vê como é o poder da mídia e o poder do dinheiro, né, em relação à parte artística. O Rafael é uma lenda aqui em Alagoas, né? Uma lenda no nível do Júnior Almeida, no nível do Júnior Sá, no nível do Macklin. Ele foi um dos grandes guitarristas das maiores bandas de heavy metal de Alagoas, que foi a VED. A banda que, quando acabou, ia assinar contrato com o selo europeu para lançar disco na Europa e fazer turnê. Mas acabou. Depois daí, ele se embrulhou em fazer banda cover e agora, não sei se ainda está fazendo dupla sertaneja. E está ganhando dinheiro. O dinheiro fala mais alto. Esse aqui eu filmei. Esse aqui vocês podem ver no meu canal do YouTube, Dimas Marques 12, Highlander Cavalcante. O cara é um baixinho, parecido com o Gustavo Lima. Ele participou do Festival Encantos do ano passado. O Macklin Júnior Almeida, que estava no julgando, deve lembrar dele, ou não. Ele não foi para a final. Mas está lá, produção autoral. Arthur Andrade, esse aqui já está aí no mercado desde 2011. Arthur Andrade. E Paulinho Balbino, paulista, radicado em Alagoas, que tem uma banda e também faz sertanejo universitário. E aqui o último, uma dupla, Leliane Saué, é um nome meio louco de pronunciar, Lelinha Sauré, porque tem um W aqui no meio, e Alana Cardoso. Sauri. Pronto, eu consegui esses nomes rapidamente. Se a gente for se aprofundar um pouco mais, vai encontrar mais gente. E no funk, quem já ouviu falar aqui nos gêneros do funk? Os gêneros do funk. Um amigo meu, o Thales, ele me atentou que ele conheceu os caras no estúdio. Eles têm 2 CDs. E eles movimentam toda uma cena de funk aqui em Maceió. Bairros Jacintinho e outros bairros afins, há um movimento grande. Há um grupo no Facebook aberto que o que você mais vê é fluir de eventos. E eventos com vários artistas. Tem MC Priscila, MC Edu, que é da geração do Pancadão 2000, porque ele já está na ativa desde 99, tem um blog. Apesar que o blog acho que está meio parado. E o MC Pequeno. Ou seja, há um movimento. É só você virar seus olhos para lá, você vai saber que existe algo forte, que está convivendo com os outros movimentos aqui. Porque aqui em Alagoas, só para finalizar, há movimento forte na música no geral. É só você querer, é só você dar esse apoio. Você vai ver um movimento forte no rock, em todos os estilos, movimento no MPB, movimento no reggae, movimento no hip hop. E aqui o movimento no sertanejo, no funk, na música gospel, todo mundo gravando, lançando material físico, material online, com qualidade. Então, pensando em Alagoas, né, como uma cultura ampla, assim como a brasileira, há espaço para todo mundo, né? Mas, pensando na assertiva do Caetano Veloso, que eu acabei abstraindo, né, falando de tantas outras coisas, eu vou deixar essa palavra para o Macklin e no debate a gente discute mais sobre a afirmativa dele. Afinal, o Caetano, né? E tudo que ele fala está certo, só que não. Boa noite a todos. Queria agradecer também a Dani e a vocês por estarem aqui, por terem... A turma bastante jovem, né? E são estudantes de comunicação social, não é isso? Então, jornalismo, comunicação social. E é super importante vocês terem interesse em discutir um tema desse. E agora que eu estou aqui, tendo essa oportunidade, está me chegando uma coisa que eu lembrei agora, que tem um amigo meu, que ele é produtor e é o Zé da Flauta. O Júnior, eu acho que eu já falei essa história para o Júnior, mas é uma coisa que é legal falar agora, porque ele conta isso como se fosse a maior verdade do mundo. O Zé da Flauta é um cara que foi um cara super importante para a cena do Mangue Beat, por exemplo, lá em Recife. Com o estúdio dele, ele gravou todo mundo, fortaleceu a cena do Mangue Beat e tudo. E ele conta uma história desse que todo mundo aqui sabe quem é o Sting, né? O
roqueiro inglês, o Sting. E todo mundo conhece o Raoni também, que foi o cacique aqui, o cacique brasileiro, Raoni. Então, lá nos anos 2000, o Sting passou aqui no Brasil, pegou o Raoni, botou debaixo do braço e foi fazer uma turnê internacional, uma longa turnê internacional com o Raoni, apresentando ele em todos os shows. Na volta, quando o Raoni voltou aqui para o Brasil, aí a imprensa toda, jornalistas, queriam saber qual foi a impressão do Raoni sobre essa turnê, esse tempo que ele passou com o Sting viajando pelo mundo. E o Raoni, diz o Zé da Flauta, que ele respondeu assim: o que eu sei dizer é que se a gente não se Raoni, a gente se extingue. Então, isso que a gente está fazendo aqui é super importante para que a gente não se extinga com relação à desinformação, porque a desinformação é capaz de extinguir o que ela quiser, muito mais até, talvez, ou na mesma medida que a informação. Então, o que a gente vai estar tentando trazer aqui é um pouco de informação. Platão já dizia que conhecimento é memória, e eu sou péssimo de memória. Eu ia trazer alguma coisa assim escrita que eu tinha preparado para não... Sou fácil de entrar por uma perna de pinto e sair por uma perna de pato na maior facilidade. Aí eu não esqueci de tudo. Mas eu vou tentar primeiro fazer uma rápida leitura minha do Caetano. O Caetano Veloso, todo mundo conhece, é um cara genial, um cara que nasceu com a inteligência acima da média, que poderia ser o Caetano que a gente conhece hoje em qualquer outra área que ele quisesse, no cinema, na literatura, na filosofia e, sobretudo, no marketing. Ele é um dos caras mais marqueteiros. Tem alguém da Bahia aqui? Alguém é baiano? Isso não é um juízo de valor negativo, não. Os baianos são marqueteiros pra caramba, mas o Caetano Veloso, ele atinge o paroxismo disso. Ele é extremamente marqueteiro em tudo. Então, ele sabe muito bem que ele lançando uma assertiva dessa, ele vai gerar uma discussão. E tanto é que hoje a gente está aqui discutindo isso. Dizer que esses dois gêneros musicais são a nova Tropicália é uma coisa muito mais marqueteira do que a verdade em si. Porque, se a gente for analisar, estou vendo que todo mundo é muito jovem aqui, quando o movimento tropicalista aconteceu com exceção dessa linha de frente aqui, que eu respeito pra caramba, e eu já estava na cola de vocês há muito tempo. Então, quando a Tropicália nasceu, foi em 1967, né? Então, nos anos 60, e os anos 60, para vocês terem uma ideia, foi uma década de extrema movimentação na música brasileira. Nós tínhamos 4 tipos bem delineados de música acontecendo na década de 60. A primeira delas, que era feita pelos remanescentes da Bossa Nova, que se aproximavam bastante do samba e do cool jazz. Então, aí você tem toda... Eu colocaria até o Chico Buarque dentro dessa leitura. O segundo movimento que existia na década de 60, e tudo isso correlato, foi o movimento... a gente estava vivendo uma ditadura, um regime militar terrível, de repressão. Então, tinha a turma da música de contestação, a música de protesto, que era a música feita exatamente para contestar e defensora do nacionalismo pra caramba e contra o imperialismo cultural daquela época. Então, e aí, a maior expressão desse movimento da década de 60, com certeza, é o Geraldo Vandré. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar do Geraldo Vandré. Sim, mas da música contestatória mesmo era ele. Tinha um terceiro movimento, que é exatamente o que o Dimas já se referiu aqui, a Jovem Guarda, que aí eram os caras que
estavam interessados somente em copiar o rock feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, e pronto, e eram os caras que foram combatidos porque eram alienados, e eles estavam se lixando para a questão política do país, inclusive também. E um quarto movimento, que aí vem a Tropicália. A Tropicália, em 1967, começou exatamente como música e como um movimento contestatório para bater de frente, sobretudo com os dois primeiros movimentos da música que estava acontecendo, né? A música lá em cima de protesto e a música remanescente da Bossa Nova. E como foi que eles resolveram fazer isso? Agregando, tentando agregar novidades e propondo coisas novas para a música brasileira. E eles fizeram isso. E também trazendo coisas que aconteciam lá fora, por exemplo, da contracultura hippie, os caras se vestiam, e os caras com aquelas roupas, usavam os cabelos, tinham um comportamento nesse sentido. Então, só por esse ponto, que eu encontro algum tangenciamento dessa frase do Caetano Veloso com relação a esses dois gêneros. Por quê? Porque o sertanejo universitário e o funk também se apropriam de uma matriz de cultura não nacional, não brasileira. Só que, diferentemente da turma da Tropicália, os caras simplesmente mimetizam. Com todo respeito, eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: eu, hoje em dia, respeito qualquer gênero musical. Eu entendo que a música, cada gênero musical, tem a sua serventia, digamos assim. Então, não faço juízo de valor pejorativo de jeito nenhum. É um entendimento meu que cada música tem a sua serventia. Então, a música de puro entretenimento, a música para pensar, a música de diversas formas. Então, esse tangenciamento eu encontro como o único tangenciamento, porque no mais não existe nada. A Tropicália naquela época não tinha o poder, sobretudo econômico, que essa música que a gente está falando aqui tem. E aí, para ser mais rápido, para ser mais incisivo, eu quero já dar um salto para isso aí, que é o seguinte: o que a gente está vendo hoje como uma dominação desses dois gêneros, e sobretudo o sertanejo, é uma construção que começou lá em 81, por exemplo, quando a rádio Antena 1 de Curitiba foi comprada no sentido assim: olha, nós vamos bancar, a gente quer aqui colocar a música sertaneja como evidência, e pela primeira vez a música sertaneja quebrou o bloqueio das rádios FM na Antena 1 de Curitiba, que passou a tocar só e exclusivamente só a música sertaneja. Sim. Mas é uma rádio, exatamente. E outra coisa, e o que a gente está falando desses gêneros, são gêneros de música totalmente capitalistas. Eles vão pelo viés capitalista. Não tem outra alternativa que não essa. E aí, o que é que esse domínio veio acontecendo de maneira extremamente antidemocrática e também extremamente, como é que eu diria, ampla, porque começou com a ocupação das rádios, depois passou para a ocupação da TV, depois passou para a ocupação dos palcos, e o último elo dessa cadeia, a gente pensa que são os consumidores, os fruidores dessa música, não. Na minha opinião, são as prefeituras do interior. As prefeituras do interior desse país todo, as prefeituras do interior mais miserável de Alagoas, entendem que essa música, que ocupa todos os veículos de comunicação aberta, TV, rádio e tudo mais, é a música que satisfaz o gosto popular.
que satisfaz a massa. E isso é outra falácia. A gente precisa, vocês como comunicadores, precisam quebrar determinados paradigmas. Por exemplo, quando um diretor de programação de rádio vem dizer para você que ele toca aquilo porque o povo quer ouvir aquilo, ele toca o que o povo quer, isso é uma falácia tremenda. Isso é uma conversa para boi dormir. Eu já tive oportunidade de discutir sobre isso com um diretor de rádio de programação de uma das rádios mais de maior audiência aqui e popular, FM, e o cara veio me dizer isso, eu digo, epa, pera lá, você está dizendo isso para quem? Para mim? Você está esquecendo que eu sou programador de rádio? E que na rádio educativa, que é uma rádio pública, que tem um compromisso com a música, de divulgação de uma música, que tem uma estética cultural e que tem uma estética musical mais elaborada, por exemplo, quem decide a música que vai tocar naquele horário sou eu. Na sua rádio é você que decide. Só que esses caras, diferente de mim, diferente de quem trabalha nas rádios públicas, isso é bom que vocês saibam também, decidem o que vai tocar na rádio durante o dia todo, e várias vezes, por causa de uma coisa vergonhosa, que se chama jabá. Alguém já ouviu falar em jabá? Alguém já ouviu falar em jabaculê? Pronto. O jabaculê, o jabá, o famoso jabá, é simplesmente um eufemismo para propina, para corrupção. E isso é, eu já ia dizer um palavrão aqui que merece, mas isso é muito difícil de você engolir, porque é completamente antidemocrático, no mínimo. E é por isso que vocês veem esse gênero musical que a gente está discutindo aqui, ocupando absolutamente todos os espaços da mídia aberta. Sim, mas o jabá começou lá atrás. O jabá começou no programa do Chacrinha. O André Midani foi tentar colocar os Novos Baianos para tocar no programa do Chacrinha, e o Chacrinha disse, tá, tudo bem, toca, mas tem que pagar. E o jabá, e aí começou toda essa história do jabá. E o jabá acontece não é somente com grana, não. Acontece de passagens aéreas para os diretores de programação da rádio, hotéis, e as bandas oferecem shows de graça em troca da ocupação da rádio. E isso é terrível, porque o Júnior Almeida, o Júlio Sá, eu ou qualquer outro artista, e não precisa ser periférico, não, eu estou falando, aí dá para expandir isso para um Paulinho da Viola, para esses caras todos, que hoje trabalham produzindo seus discos de forma independente, esses caras não têm acesso aos meios de comunicação que são veículos difusores da música. Não tem porque na televisão, a tecnologia da televisão, por exemplo, evoluiu e hoje você já pode, pelo menos, pegar uma tela de TV, dividir ela em 4 e você assiste 4 coisas ao mesmo tempo, ali dá. Mas a tecnologia radiofônica, embora para mim seja um dos veículos mais avançados no mundo, quando a gente fala em interação com a internet, o rádio já fazia isso lá nos anos 20, né? O rádio é um veículo, inclusive, que propõe uma ludicidade, ele não entrega nada de bandeja, né? Diferente da televisão. Ele põe você para pensar, põe você para imaginar. Você fica imaginando como é aquele locutor, fica imaginando mil coisas do que você escuta, você fica imaginando e vai interagindo com ele dessa forma. Então, o rádio, a tecnologia radiofônica não evoluiu nesse sentido. Na hora que está tocando uma música, só toca uma música. Você não tem condições de ouvir 2 músicas ao mesmo tempo. E quando só essa música, só esse gênero toca de forma que manipula tudo, dominadora, você está excluindo o universo inteiro. O Brasil, que era um país escutem bem o que é que eu estou dizendo, o Brasil, que era um país de uma música rica, reconhecida internacionalmente, está se tornando um país, como é que eu diria, de uma cor só, que era multicolorido musicalmente, e está se tornando, perdendo completamente essa pluralidade, porque você não tem espaço para isso. Então, o jabá é a causa
primeira desse sucesso todo que a gente está discutindo aqui. Eu achei interessante quando ela levantou essa questão de porque o rock, por exemplo, não está lançando nada. Está sim. Chico Buarque lançou disco novo ano passado. Todos os grandes artistas da música brasileira lançaram discos recentes. Só que você não vê, você não escuta, porque isso está dominado completamente. Não é que não estão fazendo mais nada, não está chegando até você. A música representa a sociedade, o momento da sociedade em que a gente vive. Né? A música feita lá nos anos 70, por exemplo, era uma música que tinha essa coisa da contestação, porque a gente tinha uma causa, a gente tinha que lutar contra aquela ditadura. Então, a música feita naquela época era assim. Aí depois, nos anos 80, quando começou a abertura democrática, a gente quis se internacionalizar. Aí veio o rock, me desculpe a forma que eu vou dizer, mas mimetizando, copiando o que acontecia nos Estados Unidos e o que acontecia na Inglaterra. Era evidente, porque a gente queria se internacionalizar, a gente queria fazer isso aí. E agora, o que é que está acontecendo? Agora, sobretudo, a gente está sem massa crítica. A gente está aqui, o povo brasileiro está passando por uma fase terrível agora, politicamente, do que está acontecendo, e está praticamente apático. Se a gente é crítico com relação a questões tão importantes na nossa vida, com relação à política, sobretudo, que tem uma ingerência muito grande sobre a nossa condição de vida, você imagina, então, como a gente não está crítico com relação a uma música que é colocada diariamente de cima para baixo, imposta. A gente não está parando para pensar nessas coisas. Se eu sair daqui hoje colocando essa semente em vocês, que são formadores de opinião no futuro, bem próximo, já vai valer alguma coisa para vocês saberem, porque é o seguinte, o povo brasileiro, Júnior e Júlio, está se tornando um analfabeto funcional sobre música. Totalmente. E quando eu falo povo brasileiro, estou falando da gente. Eu estou falando de nós aqui. Eu não quero, por exemplo, eu sou empirista pra caramba. Eu gosto de falar das coisas que aconteceram, que eu vivi. E isso é um reflexo para o que está acontecendo. Por exemplo, quando eu falei da ocupação dos palcos, que chega na prefeitura, existia um projeto chamado Projeto Pixinguinha. Não sei se quem ainda lembra dessa... Pois é. O Projeto Pixinguinha era formador de plateia e formador de artistas. Né? Você tinha... E fomentador da cultura nacional com uma música de extrema qualidade. Em 2006, eu participei da última caravana do Pixinguinha. Nós fizemos, eu com um grupo vocal do Rio de Janeiro, chamado Nós Quatro, e o Misael Silva, que é um baixista de Minas Gerais, nós fizemos o sul e sudeste do país. E nós chegamos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e fizemos o show em São Leopoldo, e no dia seguinte a gente ia para Curitiba, mas caiu o show de Curitiba, nós permanecemos em São Leopoldo, e a produção resolveu fazer um workshop com a gente, né? Que estava lá de bobeira, ia passar mais um dia lá em São Leopoldo. Muito bem, a gente foi para o local Isso eu não quero que aconteça nunca com vocês. E é muito fácil de acontecer se vocês não tiverem a noção da necessidade de informação, porque ser jornalista cultural é tão importante, é preciso tanta informação, quanto ser jornalista político ou de ciência. Você precisa se preparar para caramba. Música precisa disso, cultura precisa disso. Nós estávamos lá, tinha marcada uma entrevista, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Tinha marcada uma entrevista com a equipe de TV, da faculdade de São Leopoldo, tipo da UFAL de São Leopoldo.
Muito bem, chegou a equipe para fazer a entrevista com a gente, a repórter, uma menina novinha, e mais o câmera e mais uma outra pessoa lá, eram 3 ou 4. Aí ela chegou, se apresentou como a repórter que ia fazer a entrevista com a gente, e aí nós nos apresentamos também, isso aqui é o Macklin, aqui é a Celinha Vaz, isso antes do workshop que a gente ia fazer. Nos apresentamos, aí ela olhou assim para a gente e parou, aí contou, né? E 1, 2, 3, e disse, e o Pixinguinha não chegou ainda não? Sério, não estou de brincadeira não, velho. E o Pixinguinha não chegou ainda não? Aí a Celinha Vaz, que é a líder do nosso quadro, olhou assim, a gente olhou, a gente não quis ser, né, desagradável com ela. Aí a Celinha disse, olha, eu acho muito difícil ele baixar aqui. Eu acho muito difícil ele baixar. Então, esse nível de desinformação, isso foi em 2006. Isso foi em 2006. Isso vem se agravando de lá para cá. Às vezes dá dó ver jornalistas tentando entrevistar artistas. Dá dó. É um despreparo total. E isso é reflexo dessa coisa acrítica que a gente está, esse mundo acrítico que a gente está vivendo atualmente no país. E aí, só para concluir, essa questão da história lá de São Leopoldo, a Celinha foi falar sobre o Nós Quatro, deu uma puta aula sobre arranjo vocal, o baixista falou sobre o instrumento dele, deu uma puta aula sobre o baixo, e eu digo, eu vou falar o quê, pelo amor de Deus? Vou falar o quê? Eu resolvi falar sobre a minha vida. Eu resolvi falar sobre a minha construção e como o projeto Pixinguinha foi super importante de me tirar da plateia e hoje ali eu estou no palco, né? Que tinha essa possibilidade. E quando eu terminei, chegaram 2 rapazes. Eu fui, muita gente querendo falar comigo depois, e chegaram 2 rapazes e disseram assim para mim, olha, eu queria dizer para você o seguinte, que eu sou músico também, eu estou querendo ser músico, mas os nossos pais abominam essa possibilidade da gente ser músico. Mas depois do que você falou, depois da história que você contou, como você começou como plateia, a gente vai até o fim. Eu digo, pô, é isso. Então, esses caras, né, que deram esse depoimento para mim lá, esses caras continuaram, com certeza, porque tinha esse canal do Pixinguinha, que formatava. Né, formatava essa possibilidade de você ter contato com a música brasileira. O que está acontecendo hoje na mídia aberta é uma exposição de 2 gêneros, basicamente, de música, que torna a música brasileira monocromática. Isso é terrível. E a gente sabe que a música brasileira... Eu estava lendo agora uma declaração do Dori Caymmi. Dori Caymmi, quem sabe quem é Dori Caymmi? Dori Caymmi é um dos grandes compositores brasileiros, filho do Dorival Caymmi, arranjador, maestro, construiu uma carreira super vitoriosa lá nos Estados Unidos, irmão da Nana Caymmi, e ele dizendo que a música brasileira estava desmoralizada. A música brasileira, isso é a opinião que eu concordo com ele. A música brasileira estava desmoralizada, que hoje as pessoas iam para o show para botar a mulher no cangote. E que a música que é feita hoje não é mais uma música, é uma música feita para o corpo e não para o espírito. E é basicamente isso que a gente está vendo, né? E ele também, eu me lembro que ele lançou um disco ano passado, olha, e esse ano já lançou o 2º disco, ele e Paulo César Pinheiro. Mas quem sabe disso? Né? Vocês sabiam que está com um disco novo? Não sabe, velho, é difícil. A não ser que você... Porque nas rádios não vai tocar. E o ano passado, quando ele lançou um disco, aí, numa entrevista, ele disse, olha, eu estou triste aqui porque eu soube que o jornal O Globo não vai fazer uma resenha do meu disco porque não tem jornalista capaz de resenhar meu disco. Então, é por aí que a coisa está andando.
falar dessa música, entender essa música que está hegemônica aqui, como uma coisa com os valores que ela tem, porque se for para a internet, por exemplo, a internet mensura tudo pelo quantitativo. E desde quando quantitativo é qualidade? Nunca foi. Nunca vai ser. Então, o cara que tem 300 mil downloads de uma música lá, significa que é bom? Não. Aliás, até pelo contrário, a mediocridade impera e é difícil, na internet você tem que varrer. Então, se resta esse espaço para a produção de uma música de maior qualidade no Brasil, se o espaço que resta é só a internet, a gente está ferrado, velho. Está ferrado porque ainda, mesmo assim, os veículos como o rádio e a televisão são os maiores veículos difusores da música. A gente está vivendo muito isso nesse mundo hoje, a coisa do quantitativo. Quando eu falo que a ponta dessa cadeia, que começa no Faustão, passa pelas rádios, para lá, para é a prefeitura do município, para esse tipo de música, para esses gêneros de música que eu chamo música de puro entretenimento, é porque quando o prefeito lá da cidade vê que essa música está hegemônica, está dominando todas as mídias, ele acha que aquilo que é a coisa boa. E numa festa de padroeira não tem mais espaço, por exemplo, para um guerreiro, não tem mais espaço. Para o artista local nem pensar. Até porque é uma coisa que vocês precisam saber também. Faz parte do mercado, do jogo desse tipo de música, desse tipo de negócio, que é business puro, entretenimento puro, a coisa do Caixa 2. Então, o prefeito lá do interior vai contratar, evidentemente, que uma banda dupla de sertanejo dessa, que vai chegar lá, vai cobrar uma baba, né? Vai cobrar 500 mil reais, leva 400 e deixa 100 na mão do prefeito e dos caras lá, e vai embora, e nunca mais volta. Por que ele vai levar o Júnior Almeida? Se o Júnior Almeida está aqui pertinho, está aqui em Maceió, se o Júnior Almeida pode, de repente, pode ser... fazer um comentário qualquer, que não é o caso, porque você não se sujeitaria a uma coisa dessa, mas para que vai contratar um artista que, de repente, pode abrir o esquema? Então, tudo isso faz parte desse domínio, dessa coisa colocada de cima para baixo, que a gente está engolindo de uma forma muito acrítica. Gente, não dá para a gente ser acrítico de tudo, não, velho. Tudo bem, se você não quer se ligar muito, mas principalmente quem é do meio jornalístico não pode ser acrítico. Eu me lembro, eu fiz jornalismo também, e eu me lembro que eu fiquei de cara no começo assim, Dani, porque o toque, nessa época o sertanejo ainda não estava, mas o toque dos celulares das pessoas era aquela que eu chamo de forró de plástico. Você chama forró, como é? Forró safadão, eu chamo forró de plástico. Era esse. E aí eu digo, peraí, mas todo mundo só... Aí eu procurei saber, você conhece o Júnior Almeida? Não. Conhece fulano de tal? Conhece não sei quem? Conhece não. O mais conhecidinho era o Eliezer Seton. Por quê? Porque o Eliezer Seton era um garoto propaganda do governo. Então estava lá, quase o dia todo, também lá na televisão. Outra forma de você... Mas e todo mundo, estudantes de jornalismo, futuros formadores de opinião, desconheciam completamente a produção cultural local. E quando você desconhece a sua própria produção cultural, os seus artistas, é porque você não quer se ver. É um espelho que é colocado aqui para você. Olha aqui, você não quer se ver, então você procura ver outra coisa e você abre espaço exatamente para o que vier. Abre espaço exatamente para o que vier. Então, eu acho que a gente podia repensar exatamente isso. Por que a gente está ouvindo essa música o tempo todo? Agora vocês já sabem por quê. Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos esclarecer. E botar na mente, saber que isso é uma construção, que eu diria, totalmente mercadológica. Para finalizar, eu quero contar um caso que eu vi recentemente. Eu estava zapeando a TV aqui,
aqui em Maceió, TV aberta, e tinha uma dupla. Era um menino, o menino ainda imberbe, a menina eu acho que tinha uns 18 anos, por aí, novinhos, uma dupla de sertanejos, uma dupla sertaneja. Aí a apresentadora do programa fez naquelas perguntas normais, perguntou, mas por que, tinha o nome da dupla, que eu não me lembro agora, mas por que vocês botaram esse nome, tem esse nome da dupla? Ela olhou para ele olhou para ela, e a menina que estava falando, o cara tocava mais o violão, disse, eu não sei. Disse, como não sabe? Porque foi o produtor da gente. Foi o produtor que escolheu. Então, como é que vocês começaram essa carreira? Não, foi o produtor da gente que começou, achava que a gente dava para cantar, e a gente disse que ia lançar a gente aqui, a gente está aqui. Ou seja, além de tudo, tem essa manipulação. Eu só vejo, Júnior e Júlio, que são músicos também, um lado positivo nessa história toda, nesse mercadão todo, que é a questão da abertura de espaço, de emprego para os músicos, né? Essa música extremamente comercial que está aí está abrindo um mercado de trabalho e para ótimos músicos. E não poderia, como vai ser? Porque se os outros segmentos musicais estão quase que meio que parados, não tem mais palco para atuarem, porque esse mercadão está ocupando tudo. Então, esses músicos bons estão tendo que ir para lá, porque ganham duas tabelas. Agora teve um show aqui do Padre Fábio de Mello, né? O que o Padre Fábio de Mello tem com música, pelo amor de Deus, né? Musicalmente, o que é aquilo? É mais uma coisa mercadológica. Mas estava lá um amigo meu, baixista, que já tocou com vários artistas importantes, né? E que estava lá tocando com o Padre Fábio de Mello, feliz da vida, porque estava ganhando tabela, ganhando seu cachê. Então, esse é o lado positivo. Você tem grandes músicos tocando. Os caras se capitalizaram pra caramba e estão dando esse tipo de emprego. Mas, fora isso, é uma música extremamente capitalista, que foi imposta no mercado, antidemocrática pra caramba, porque ocupa todos os espaços e ainda conta com determinados intelectuais e alguns artistas oportunistas que vão pelo viés de querer pegar uma raspinha disso, sem dúvida. Porque o intelectual que vai defender, e eu volto a dizer a vocês, não é uma questão de preconceito, eu sei que cada música tem a sua função e eu respeito pra caramba isso. Mas o intelectual que vem defender e dizer, inclusive, que encontra parâmetros da Tropicália, que nas letras, por exemplo, se utilizou para caramba da poesia concreta e trouxe a poesia muito mais do que letra para dentro e que hoje a gente ainda canta Alegria, Alegria, Domingo no Parque, essas coisas todas, dizer que tem paralelo e encontrar valor estético nisso é muito complicado. Eu quero que vocês pensem bastante sobre isso e que, se a gente pôde ter essa possibilidade de passar essas informações, que vocês vejam essa música, esse mercado e esse domínio, essa hegemonia desse tipo de música de entretenimento em detrimento do painel ainda grande e belo que a gente tem da música nacional, que vocês percebam isso de outra maneira, diferente da que vocês chegaram aqui. Muito obrigado. Então, agora é o momento da gente interagir. Vocês estavam aí tão eufóricos compartilhando. Vou abrir o espaço para perguntas, para que eles respondam. E também dizer que daqui a pouco, no final, tem sorteio de discos. Quem não conhece música alagoana, música de Macklin, vai conhecer, que a gente vai fazer um sorteio, que ele trouxe alguns discos para presentear vocês.
Eu sempre fui crítica da cobertura de jornalismo, científico não, cultural, desculpa, de agenda, né? Que durante muito tempo foi quase que só o que a gente teve aqui. Hoje é um pouco, é bem melhor. Mas era assim, vai ter show, vai ter isso, vai ter aquilo, e se reportava isso. Eu acho, Macla, que essa nossa guerra é uma guerra perdida, no sentido que você colocou agora no final da sua fala. E eu me pergunto se, na verdade, não só com a ascensão dessas classes, mas com uma complexidade maior da realidade em todas as áreas, em todos os setores, qual deveria ser realmente a função do jornalismo cultural? Para mim não deve ser de agenda, um jornalista só de agenda, mas a gente sempre fica tentando levantar uma barreira, uma frente de defesa do que a gente considera cultura. E eu estou fazendo assim, uma meia-culpa em relação ao jornalista. Acaba que só considera cultura o que a gente já conhece, que é mainstream. E, por outro lado, muitas vezes eu vejo que, quando a gente faz um evento, por exemplo, na hora de contratar a parte musical, é um problema, porque todo mundo fala que gosta disso, mas quando faz festa em casa, só quer tocar o Wesley Safadão, mesmo entre os jornalistas, por exemplo. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte: o papel do jornalismo cultural deveria ser o de tentar fazer uma outra frente em relação a isso que você colocou, que é a produção, o mercado, sendo que jornalismo também é mercado, também é capitalismo, ou ele poderia se colocar num papel um pouco mais antropológico, porque eu volto a dizer, para mim é uma guerra perdida, esse negócio de os bons aqui e os maus lá, colocar o jornalismo como um espaço da discussão. E aí eu dou só alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o movimento hip-hop aqui em Maceió, que eu demorei muito tempo para saber disso, e que é um movimento bacana, bonito, tanta coisa que a gente poderia extrair dali, e que muitos jornalistas nunca ouviram falar. Acho que, primeiro de tudo, é ter o entendimento da cultura que você pertence. E a coisa vai começar de dentro para fora. Então, a partir daí, você vai modificando o seu entorno. E é isso. E como fazer isso jornalisticamente? Prestando atenção na produção local, dando o devido valor à produção local. E aí você vai quebrando determinados paradigmas, que é necessário fazer isso. Esse gênero que a gente está discutindo tem a questão econômica, que eu me centrei mais nela, né? Mas tem a questão sociológica, antropológica também, que, se a gente for entrar por aí, a gente chega até o FIES, que você levantou. Eu vou citar uma historinha que aconteceu comigo. Em 2001, a gente estava voltando de uma turnê na Europa. E eu fui convidado para fazer um show de abertura, de convite dos Feras da UFAL. Isso em 2001. E quando eu cheguei lá, no campus, quando você entra do lado esquerdo, assim, em 2001 tinha uma quadra de esportes e tinha um galpão grande, que era onde ia acontecer o show. Quando eu passei pela quadra, tinha uma rapaziada lá, com os carros, com aquelas caixas de som, tocando esse forró de plástico, que na época era o forró de plástico, o grande lance. Eu achei engraçado aquilo, fui para lá e a gente passou o som. Eu já falei, vamos pegar o repertório, vamos botar umas coisas só mais agitadas mesmo, porque é a moçada que está aí. Muito bem, para encurtar, eu comecei a tocar a primeira música, fui anunciado, o pessoal do DCE chegou lá, anunciou, falou, eu comecei a tocar. Aí, quando ele anunciou, daquela turma que estava lá, acho que 6 ou 7 pessoas foram para frente do palco. O resto ficou tudo lá, e o som lá na altura. Eu toquei, e aquilo começou a me incomodar. E eu toquei a primeira música, e o som lá, e alto pra caramba lá. Eu toquei a segunda música, e o som alto pra caramba, e o forró de plástico lá comendo. Eu achei até que eles aumentaram mais ainda, porque a gente estava fazendo o som lá. Na terceira música, eu parei, aí eu falei, eu não me lembro direito o que foi que eu falei. Eu só falei que a gente estava chegando da Europa, que nós éramos músicos alagoanos brasileiros, respeitadíssimos pelo trabalho que a gente fazia lá, que aquilo que a gente estava fazendo ali era um momento único, que se respeitasse o trabalho da gente, se respeitasse as pessoas que estavam ali na frente para ver a gente também. E que eles podiam ver aquela música que eles estavam ouvindo a qualquer hora, em qualquer rádio comercial. Só assim, eles diminuíram um pouco o som, mas não baixaram, não pararam nem nada. Eu curtei o show também e fui embora para casa. Mas ali caiu a ficha para mim. Poxa, eu estou voltando para a UFAL,
depois de tantos anos que eu fazia arquitetura lá e deixei tudo, estou voltando para a UFAL, para um ambiente universitário. E o que é que eu estou vendo aqui? Estou vendo uma rapaziada que está chegando aqui e já está completamente cooptada para esse tipo de música, para quando o ambiente universitário, quando eu deixei lá em 83, era outro completamente. A gente tinha um outro. E recentemente, eu conversando com meu amigo Pedro Cabral, vocês conhecem o Pedro Cabral? Pedro Cabral disse que na turma de arquitetura dele, antes dele deixar, ele se aposentou agora, ele fez um questionamento quem conhecia Chico Buarque de Holanda. E pouquíssimas pessoas conheciam Chico Buarque de Holanda. Não era a obra que ele queria saber, era Chico Buarque de Holanda. Então, a coisa vem por aí. Daí essa história de, eu suponho, se colocar o nome de sertanejo universitário, porque o ambiente universitário é totalmente favorável a essa coisa, né? E você não acha, assim, colocando pelo tema, o funk, por exemplo, não é um retrato do que a sociedade brasileira vive? Porque, tipo, ela falou das novas classes C e D. Às vezes aquilo pode ser o retrato do que aquelas pessoas que estão em sociedade vivem. Por isso que elas já adquirem e consomem aquilo. Outra coisa também é, eu estava em outro país uma vez e eu pedi para uma pessoa daquele país me mostrar as músicas, a cultura. E aquela pessoa me levou para escutar reggaeton, que é uma coisa que está tocando toda hora no mundo todo. Essa semana, eu acho que foi na outra semana passada, a Rita Lee, ela deu um depoimento na televisão e ela falou o seguinte, que as pessoas elas estão falando demais na internet e estão esquecendo de apoiar a causa. Ela deu um exemplo como, na época dela, mulher não tocava rock and roll, mulher não podia usar calça, e ela foi lá e fez. Será que está faltando isso? A música reflete o que a sociedade é. E a música reflete o momento que a gente está vivendo. Eu acho que na minha fala eu falei isso sobre os anos 70, depois os anos 80 e depois esse momento que a gente está vivendo agora. Então, se a música reflete a sociedade, então a gente tem que ter um cuidado maior para prestar atenção e para ser um pouco mais crítico. Eu insisto nessa questão. Temos que ser crítico. O que a gente está fazendo hoje, a gente está se reunir hoje aqui, porque é necessário. Chega um momento que é necessário. Essa proposta da Dani, dessa discussão, é necessária. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Até na moda, na publicidade, em qualquer canto, no cinema, sempre são ciclos que se renovam. E, atualmente, eu acho que até o sertanejo está começando a perder um pouco de espaço para o funk. Como ela comentou, o funk está cada vez maior. E, antigamente, eu escutava o meu tio falar que funk era coisa de vagabundo, e hoje em dia ele canta. E eu acho que até um ponto positivo, até para ter essa marginalização. E a pergunta que eu queria fazer é se vocês têm alguma aposta para qual é a próxima música que vai vir para esse ciclo. Qual o gênero musical? A minha aposta é que o próximo gênero que vai para frente é o rap. Eu acho que o cenário nacional de rap tem crescido bastante. A gente vive numa sociedade totalmente descartável. As coisas são produzidas para ter uma data de duração, de validade, e depois serem descartadas. E eu volto um pouquinho lá atrás nessa história. Isso começou com as grandes gravadoras, que hoje perderam força pra caramba, mas praticamente, mas estão aí, tem a Som Livre, a EMI continua, a CBS continua. Antigamente, você vê como a coisa vira, o sistema capitalista é tão voraz, que antigamente os diretores que tinham voz nas gravadoras eram os diretores musicais. Aí você tinha Tom Jobim, já foi diretor da Poligram, você tem o Menescal, Roberto Menescal, até o ponto que a coisa foi se tornando tão comercial que quem batia o martelo era o departamento de marketing. E esses caras foram embora. O que iam fazer mais numa gravadora que lida com música, quando tinha lá um cara que poderia ser gerente de uma fábrica de geladeira, tomando conta da gravadora, sendo o cara que bateu o martelo. Então, isso é uma construção histórica para o resultado que a gente está chegando hoje. Eu realmente não sei não o que é que vai acontecer, viu? Porque eu acho que o funk e o sertanejo vão dominar ainda por alguns anos aqui, viu? Tá algo surpreendente. E essa questão do rap,
Se você acertar nisso aí, pode ter certeza que ele vai vir modificado. O rap, como ele é hoje, nunca na vida vai fazer sucesso midiático. Isso é... Fora que o rap já teve seu momento, né? Quem acompanha a MTV depois de 2001 sabe que pelos Estados Unidos o que vinha para cá era esses artistas pop tudinho fazendo parceria com rapper. Os rapper pop, né? Mas agora o rap sabotagem, Racionais, não vai fazer sucesso aqui. Se fizer, vai ser modificado. Vai vir nessa linha de Arroio, como é o nome do marido da Beyoncé? Jay-Z. Esse é um rap que aqui no Brasil, se surgir alguém desse tipo, vai fazer sucesso. Então pode ser que haja um momento do rap aqui. Olha só, pessoal. É bem uma pergunta, mas é jogar uma coisinha assim no ar. Diante de tudo que a gente falou aqui, eu estava vendo que a única forma de colocar aquela frase do Caetano como algo pertinente é ele ter falado, né, que o funk, carioca, né, o sertanejo, não é que é a história toda, versão Sua Nova Tropicália, é você jogar do seguinte, você descer, né, o que a gente tem de simbolismo com a Tropicália e colocar que um ponto mais elevado que a gente consegue chegar hoje é isso. Então, aí teria um certo sentido. Não sei se me fez entender. Né? E, no mais, é um grande marketing do Caetano, especialista, bom pra caramba nisso. Porque, como a gente falou, a Tropicália ela não foi só feita de música, ela foi feita de referências. Referências literárias, era um diálogo com a literatura, com o cinema novo, era um diálogo com tudo que existia de bom pensamento no Brasil. Então... E fora. Então, qualquer coisa que você coloca como comparação hoje no país, né, você não encontra. Então, a minha questão é a seguinte, diante de todas essas perguntas, essas coisas que levam à questão do mercado, que é uma coisa... por exemplo, uma vez eu vi e já faz um tempo, uma pesquisa, antes existia aquela parada de sucessos, né, música primeiro lugar, música segundo, né, a mais tocada. E aí um sujeito da Unicamp fez não sei, era uma pesquisa sobre isso, um trabalho que ele terminou num livro, e ele mostrou que primeiro existia a parada do sucesso para depois a música se tornar sucesso. Ou seja, a própria parada de sucesso já era uma ferramenta de marketing para tornar aquela música conhecida. Né? É a história dos mais lidos, né? Os livros mais lidos da Veja. Pelo amor de Deus, né? Você diz primeiro que o livro é o mais lido e as pessoas começam a ler porque ele é o mais lido. Quer dizer, no fundo, é isso. Aí é onde eu quero chegar. É que perdemos a crítica, perdemos a forma de pensar, e no fundo é uma questão, e isso é no mundo todo, acho que estamos passando um processo assim, e mais ainda, que é onde eu quero chegar. A música, a princípio, é uma forma de arte, né? E arte você procura lidar com emoções humanas. E, na verdade, é o seguinte, perdemos a emoção. Né? Você vê que todas as análises terminam batendo em coisas muito práticas. Ou seja, ninguém está escutando mais para sentir. É apenas um movimento, é apenas diversão. E por se tratar de música, a gente tem que ter muita delicadeza a abordar certos temas, né? E nesse caso, alguém pode dizer, ou alguém pode imaginar, eu digo porque eu imaginei, mas não no sentido de ofender, de que, vamos crucificar a música sertaneja. Não é isso. Né? Não se trata disso, não se trata de crucificar, como já debatemos, um amigo meu encontrei ali, ele falou, não sei o que eu vi e tal. Não é isso, a questão é você ter a informação, né? Porque você pode... Eu confirmo aqui, eu já escutei uma música sertaneja e me emocionei, sim. Por que não? A gente está falando de música, né? Então, em algum momento, pode casar com você numa situação corriqueira. O problema é que, no meu caso, como compositor, né, como artista, eu vejo que são os mesmos temas, ou é a cachaça que tomou e não sei o que, a gaia que levou, me desculpa. Né? Mas é isso realmente incomoda a produção. Isso, acho que quem produz uma coisa mais rebruscada e que tenha sertanejo, mas que tenha todas as outras coisas. E como se trata de música, que, pelo menos, sei lá, não subestime tanto as pessoas, entendeu? O ser humano. Então, eu tenho que falar isso, né? Que tem que ter muito cuidado. E a gente fala da democratização do ar. Né? Você lembra do Vado, que tem aquela música que ele fala, queremos a reforma agrária do ar. O Vado tinha uma música, não sei se vocês conhecem essa canção, que falava exatamente disso. E isso não é um problema novo. Não é um problema novo. Você falou até das gravadoras, né? E falando da gravadora, eu vou fugir aqui um pouco do foco.
que hoje as grandes gravadoras, as gravadoras que continuaram, elas não investem como as outras gravadoras. Você lembra quando tinha o Geraldo Azevedo, que fazia aqueles discos com a orquestra, porque a Jovem Guarda ganhava muito dinheiro com tudo, e aí sobrava muita grana, e os caras gravavam o seu produto, no caso, né? Não era isso? Que a Jovem Guarda, as orquestras... Exatamente. O menino do Ceará, como é o nome dele, o Ednardo, tem discos fantásticos, entendeu? A gente não vê mais isso, porque quem faz a música boa são os artistas independentes. E hoje em dia todo mundo é independente. Então, antigamente se pegava uma gravadora, né, não, Macleon Júnior, e essa gravadora ela lhe dava assessoria de marketing, lhe dava desenvolvimento de produto e tudo isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia ela só pega você pronto. Você tem que fazer seu marketing, você tem que fazer sua estratégia, não sei o quê. Por que é que, vamos dizer, as grandes gravadoras bancam a música gospel? Porque ela tem público, ela chegou até ali, então ela não vai desenvolver o artista. Então, isso eu acho que o artista independente fica um pouco mais atrás com isso. E enfraquece um pouco você chegar nas grandes estruturas, que ainda é a TV e o rádio. Né? Você lida com música. Música é uma expressão de arte. Mas os caras transformaram numa coisa fabril e disseram, não, para quê ir buscar o talento? Antigamente se procurava o talento e o talento chegava às grandes gravadoras e era lançado. Os caras resolveram criar os seus próprios talentos. E é isso que veio degenerando essa história toda até agora, da forma que a gente vê. E o Júnior tem toda a razão quando ele fala da coisa que está faltando emoção. Eu acho que para toda ação, a gente passa pelo sentimento. Primeiro passa pelo sentimento, para depois você agir de alguma forma. E música é essencial que você tenha essa sensibilidade. A gente está perdendo a sensibilidade, a gente está deixando de ter referências humanas e passando a valorizar demais a referência tecnológica. Então, o que é que acontece? A música que não é feita, como o Dori falou, a música hoje não é mais feita para o espírito, é feita para o corpo. É uma satisfação muito grande para mim saber que vocês, aqui da UNIT, são um ponto fora da curva, eu diria assim. E bacana que vocês continuem com esse propósito e continuem com essa pegada. Obrigado. Faço minhas as palavras do Macleon e quero acrescentar que o Caetano está certo em uma coisa, comparando esses estilos com a Tropicália. A Tropicália, quando surgiu, fez raiva. E o funk certamente também está fazendo raiva. Então, nesse ponto, ele está certo.